O presidente do país, então, Luiz Arce, falou em mobilizações irregulares e o ex-presidente Evo Morales em golpe de Estado. A professora de Relações Internacionais da Unifesp e especialista em América Latina, Regiane Bressan, explica agora para a gente o que está acontecendo na Bolívia. Primeiramente, boa noite, professora. Seja muito bem-vinda ao News 19 Horas. Boa noite. Professora, começa explicando para a gente qual é o atual cenário político da Bolívia, para a gente entender o que está acontecendo, o que há por trás desse golpe. Conforme foi explicado na reportagem, certamente a fragilização da esquerda, então a partir do momento em que Arce e Morales romperam no ano passado e nós temos uma onda de direita que ainda assola a região, isso acaba dando margem e apoio a condições como um golpe militar que a Bolívia presenciou no dia de hoje. Como também foi colocado, existe aí um comandante que foi afastado, ele já estava sendo investigado, mas hoje justamente foi a data em que se deflagrou um golpe militar na Bolívia. Nesse momento, nós vamos o quê? Testar as instituições democráticas no país para saber o quanto elas são fortes a ponto de deter essa tentativa ou esse golpe que está em execução. Professor, e o que querem esses militares? A gente pode dizer que o atual presidente Luiz Arce, ele se encontra numa posição bastante difícil. Ele seria um presidente de centro que acaba sendo pressionado pela esquerda de Morales e também pela direita, no caso agora os militares tentando esse golpe de Estado. O que eles estão querendo? Ele está numa situação muito difícil. Bom, primeiro nós temos que lembrar que Zuniga, ele justamente alega que deve libertar presos políticos de anos anteriores. Então essa é a alegação. Mas obviamente nós temos um governo fragilizado, com dificuldade de governabilidade e um exército que se organizou. Certamente nós não estamos mais no século passado, quando os Estados Unidos, por exemplo, apoiaram uma série de golpes militares na América Latina, mas nós temos as ferramentas das redes sociais que têm ajudado muito as forças de direita a crescerem, fake news se espalharem. Então, eu também não tiro do horizonte a possibilidade de termos um golpe que eventualmente vai ser apoiado por uma parcela da população ou por essa onda de direita que ainda está na região latino-americana. Você falou dos Estados Unidos. Até o momento que eu tinha visto, o país ainda não tinha se manifestado em relação a esse golpe de Estado, mas eles já haviam deixado claro, como você bem disse, que o país não aceita mais golpe de Estado em país que seja. Ou seja, provavelmente os norte-americanos vão se posicionar contra o que está acontecendo neste momento na Bolívia. Apesar dos Estados Unidos não terem se manifestado, a Organização dos Estados Americanos, uma organização continental que também é composta pelos Estados Unidos, já estão no país justamente para observar, avaliar e ver o que eles vão tomar de providências. Da mesma forma, a CELAC, como já foi dito na reportagem, já convocou uma reunião extraordinária e assim como o presidente Lula já convocou Mauro Vieira para conversarem e determinarem quais serão aí os próximos passos dados pelo Brasil. Professora, a gente vem falando aqui dos países, né, se manifestando. Até então, a Argentina também não se manifestou. No dia seguinte à renúncia de Morales, lá em novembro de 2019, ele viajou para o México e depois ele ficou refugiado na Argentina durante quase um ano, com aval, então, do presidente da época, Alberto Fernandes. Só que até agora a gente acompanha um silêncio de Javier Milei. E aí, que leitura a gente pode fazer disso, professora? Essa conduta deflagra justamente a onda de direita, que, claro, levou a vitória de Javier Milei, ele que era um candidato desconhecido no início de 2023, era um político de início de carreira e foi vitorioso no final
do mesmo ano. Certamente, a Argentina ela pode não se manifestar nesse momento, ela pode eventualmente pensar, né, que o golpe militar também exerça aí o seu lado conservador. No entanto, a gente não pode se esquecer que a Bolívia está num processo de ingresso no Mercosul, já aderiu aí a muitas cláusulas, acordos. No entanto, o Mercosul não tolera, pelo protocolo de Ushuaia, um país que sofreu um golpe. Aliás, isso explica problemas que o Mercosul já teve com outros membros, situações anteriores. Portanto, certamente, as negociações de entrada efetivamente da Bolívia devem ser suspensas a partir da data de hoje. Professora, queria que você explicasse mais a fundo para a gente a relação do atual presidente Luiz Arce com Evo Morales. Como a gente já adiantou aqui, o Luiz Arce, ele foi ministro da Economia do governo de Evo Morales, ou seja, lá eles eram aliados naqueles anos de grande avanço da economia da Bolívia à frente do governo de Morales. Arce, responsável ali pelos contratos de gás, deu um grande impulso a isso, mérito muito dele. Depois eles acabaram virando inimigos políticos. Como que se dá essa relação entre os dois? Na verdade, Luiz Arce aprendeu muito no governo de Evo Morales, exerceu muito bem o seu cargo e, como você disse, ajudou muito a Bolívia a evoluir economicamente a partir do comércio de gás, dos gasodutos. No entanto, a partir do momento que, nesse governo de Arce, ele foi eleito ainda com apoio de Morales, mas ao longo do seu governo ele migrou para o centro, ele foi fazendo acordos, ele foi migrando para o centro, houve ali uma ruptura. No entanto, a gente não pode deixar de dizer que Evo Morales rapidamente se manifestou pelo antigo Twitter, dizendo o seguinte: nós temos, enquanto país democrático, que apoiar a democracia e apoiar o governo eleito democraticamente de Luiz Arce. Então, ele chama a população para apoiar o governo de Arce e se manifestar contra esse golpe militar. Isso fica muito evidente. No entanto, essa reaproximação ela acontece no momento tardio. O que vai impedir a evolução desse golpe militar é justamente a força das instituições democráticas. É justamente a força que elas têm, a efetividade que elas têm, é o que vai ser importante nesse momento para conter esse golpe. Nas últimas semanas, a gente acompanhou aí protestos de caminhoneiros bloqueando estradas, denunciando aí também a escassez de dólares no país, de combustível, pedindo a substituição de ministros. Quer dizer, nesse momento, como a população se comporta? Ela está dividida? A população ela vem sofrendo, a população boliviana ela vem sofrendo por questões econômicas, fragilidades econômicas, de forma histórica, mas a gente não pode se esquecer que a Bolívia, na pandemia, foi um dos países com maior taxa de natalidade pelo coronavírus, em relação ao número de contaminados. Então, Bolívia e Equador, naquele momento, padeceram muito com a pandemia, o país ainda não se recuperou e o governo de Luiz Arce, ele enfrenta tanto dificuldades políticas e ideológicas, como a gente já contou, mas também grandes dificuldades econômicas. Então, a fuga de dólares, o aumento da própria desigualdade, o desemprego, tudo isso acarreta em quê? Em mais violência e propensão até grupos que defendam, que apoiem um golpe militar no país. E como que é a situação dele no parlamento da Bolívia, professora? A situação ela é bastante delicada, agora com Zuniga liderando esse golpe militar, certamente ele deve destituir o parlamento. Então, ainda que Arce tenha dificuldade
de governar nos últimos meses, o parlamento rapidamente deve ser destituído se esse golpe realmente se concretizar nas próximas horas, é o que a gente está assistindo, e aí toda a movimentação política dos outros partidos estarão em vão, estarão bastante fragilizadas neste momento. Acho que agora é aguardar para a gente entender para que caminho vai essa situação no nosso vizinho. A gente sabe que o Brasil tem uma presença grande na economia e na política da Bolívia. O que se espera do Itamaraty nesse momento? Bom, o Lula já convocou o Itamaraty para que houvesse uma primeira conversa entre o próprio Lula e o Itamaraty no sentido de entender o que estava acontecendo. Na medida em que o Brasil reconhece que houve um golpe militar, o que o Lula fez? Ele já se posicionou dizendo: eu sou muito favorável à democracia, eu apoio a democracia. Então, claro que ele, além de se colocar contra um golpe militar, certamente o Brasil vai tentar entender como é possível o Brasil apoiar as instituições democráticas e legítimas do país. É claro que, a partir desse momento, um golpe militar consumado vai dificultar as relações políticas entre os dois países. Não posso afirmar que as relações econômicas serão da mesma forma afetadas, porque o país depende, inclusive, da exportação do gasoduto, do gás, pelo gasoduto construído entre os dois países para manter a sua balança comercial, a sua balança de exportação. Portanto, eu vejo que deve ser preservada a relação econômica, no entanto, a relação política ela deve ser bastante consumida, deteriorada a partir de um golpe militar. Porque nesse momento, diferente do século passado, quando os Estados Unidos defendiam e apoiaram muitos golpes, hoje em dia, nem os vizinhos, nem as instituições internacionais, nem os países mundo afora apoiam qualquer que seja o golpe militar contra a democracia. Então, tanto o Brasil vai continuar se manifestando contrariamente, isso a gente deve esperar, por exemplo, de Estados Unidos e de outros países democráticos da região. Bom, qualquer golpe militar ali na América Latina, lógico que não é de interesse de ninguém. Isso traz muitas consequências, inclusive mexe com a economia, traz mudanças de investimentos. De que maneira esses países todos ali ao redor podem ser afetados se um golpe de Estado de fato for concluído? A partir do momento que nós temos fronteira, por exemplo, com a Bolívia faz fronteira tanto com o Peru, Equador, o que nós vamos ter de problema? Nós vamos ter problemas fronteiriços, nós vamos ter problemas migratórios. Então, a gente tem que entender que, no momento atual, as migrações elas são muito constantes. Nós temos bolivianos residindo em várias partes da América do Sul. Existe uma parcela importante no Brasil, inclusive na cidade de São Paulo. E também temos questões, por exemplo, ligadas às próprias fronteiras. Então, biomas, como a Bolívia vai gerir essas questões. Além disso, a Bolívia é um país, um dos poucos da região, que não tem acesso ao mar. Então, ela depende das relações prósperas, pacíficas, sobretudo pacíficas com os países vizinhos, para fazer acesso ao mar. Aliás, nós temos já há algum tempo sendo construída as rotas de integração, que na verdade são rotas que vão ajudar muito no transporte de mercadoria, de exportação. Aliás, a ministra Simone Tebet, que tem liderado o término das obras da atual rota, que passa, sim, pela Bolívia. Então, até essa questão tão importante para produtores, para o escoamento de produtos brasileiros, bem como matérias-primas, sobretudo matérias-primas brasileiras,
para a China via Pacífico serão afetados, porque existia ali todo um planejamento, uma expectativa de que, por exemplo, a rota bioceânica fosse concluída a curto prazo. E com esse golpe militar, nós certamente enfrentaremos dificuldades, travas nessa conclusão. Professora, os geólogos, eles estimam que a Bolívia tem um potencial de 23 milhões de toneladas de lítio. Isso torna o país, com um dos maiores depósitos de lítio do mundo. E esse minério é considerado aí uma matéria-prima fundamental para a transição para o uso de energia limpa. Ele é usado na fabricação de baterias usadas em carros elétricos e também aparelhos eletrônicos, como notebooks, smartphones. E está no centro do debate aí sobre esse desenvolvimento tecnológico no mundo. Esse minério ele ganhou até tanto protagonismo, na economia global que passou a ser chamado de petróleo branco. Mas a gente sabe que a Bolívia não tem recursos e ferramentas para explorar esse minério e ainda também não determinou como isso será feito, se será por empresas estrangeiras, muito provavelmente. Diante desse enorme potencial aí, que dá um enorme peso à economia do país, o que está acontecendo internamente, esse acirramento político também passa por interesses econômicos? Certamente. A Bolívia é um país que compartilha biomas com biomas de toda a América do Sul. Aliás, importante dizer que Bolívia faz fronteira com Peru, Argentina e Brasil, ou seja, ela compartilha biomas dos 3 países. Então, tanto Pantanal, em fronteira com o Brasil, como a região dos Andes com a Argentina, bem como, e Chile, e bem como uma região de floresta amazônica com o Peru. O que acontece? A partir do momento em que a Bolívia tem riquezas naturais evidentes, como o próprio lítio, tem aí biomas, e a Bolívia está localizada no coração da América do Sul. Voltando a falar do lítio, ela, na verdade, ela já foi muito rica, por exemplo, em prata. Então, a cidade de Potosí foi uma das principais cidades de extração de prata no momento da América Latina colônia, na época ainda que a Bolívia não era independente. O que eu estou dizendo? Que o país é muito rico e, claro, um golpe militar coloca aí dúvidas se, por exemplo, a exploração ou mesmo a economia do país vai continuar da mesma forma. É claro que isso é colocado em dúvida. No entanto, um golpe militar de hoje em dia não pode desconsiderar a economia do país. É claro que existe aí um interesse político-ideológico desses militares, mas eles não vão deixar de considerar essa riqueza. A gente não sabe como eles vão conduzir, como eles vão manipular isso, mas certamente eles vão ter muito interesse nisso e eu vejo a curto prazo uma manutenção de relações econômicas até que eles detenham e resolvam como conduzir aí tantas riquezas minerais e naturais do país. Tá certo, professora Regiane Bressan, eu agradeço demais a sua entrevista. Muito obrigada por trazer aí todos esses esclarecimentos tão importantes para a gente nesse momento. Uma boa noite, até a próxima. Boa noite, até uma próxima.